encontro, na nossa segunda videoaula, sobre o caderno de rastreamento, caderno 29 do Ministério da Saúde. Sou o professor Manuel Sobrinho, seja bem-vindo a mais uma videoaula explicativa e falaremos um assunto bem complexo e bem interessante, que é sobre rastreamento, tá? Bom, começaremos a dar continuidade sobre rastreamento. Falaremos agora sobre a abordagem, dois conceitos importantes, que é a abordagem de alto risco e a abordagem populacional. Vamos dirimir as diferenças entre uma abordagem e outra. Primeiro ponto, é importante ressaltar que tem sido muito difícil para os profissionais de saúde encontrarem um equilíbrio entre a prevenção, que é evitar doenças, prevenir doenças, e o tratamento. Tá? Os profissionais de atenção básica, eles têm uma dificuldade grande de organizar a rotina, organizar o processo de trabalho. E outra dificuldade é a questão dos conceitos também, que precisamos entender muito bem. Tá? O Brasil, ele é um país onde existe uma desigualdade social muito grande. Condições básicas de vida não são oferecidas à população. Acesso a emprego, salário digno, água, muitos bairros, muitas regiões do país não tem água tratada, não tem esgoto tratado, e existe uma questão que dessa complexidade, até da questão de moradia, influir, tem influência no processo de saúde e doença das pessoas. Então é bem complexo as equipes de atenção básica realizar intervenções pensando em programas de screening, programas de rastreamento, em uma população que não tem nenhum básico, que aí passa a adoecer por doenças diarreicas, por doenças infecciosas, causadas por patógenos transmitidos aí por água, por esgoto não tratado, ou até por péssimas condições de moradia. Isso traz uma complexidade muito grande às equipes de saúde. E aí se questiona um pouco essa abordagem baseada em fazer exames para prevenir, para fazer diagnóstico precoce de doenças, na conjuntura de um país que não oferece nem o mínimo para a sua população. Né? E daí as equipes são obrigadas, então, a ter outros instrumentos para planejamento. Em destaque, quer dizer, os mapas de território, né, a territorialização, o mapeamento dinâmico, o mapeamento estático, onde vão definindo questões geográficas, como área sem tratamento de esgoto, o abastecimento de água, se é da rede pública, ou se é poço, ou se é de nascente, você tem criação de suínos, e você tem aves sendo criadas no local, por conta dessa situação social e econômica que o nosso país vive, né? As populações vivem no nosso país. Tá? Então, assim, será que ainda é útil esse conceito de prevenção, cada vez mais focado em uma doença em particular? Por exemplo, vamos falar aí em uma doença hipertensão, eu focar na minha comunidade para que ela faça caminhada, para que ela consuma com menos sal, sendo que às vezes na minha população eu tenho outros fatores determinantes, outros fatores condicionantes de alta complexidade, tá? Do que no aspecto geral, né? Nas condições de saúde geral da minha população, na questão social, a geração de emprego, na questão de geração de renda, na questão da violência, na questão do acidente de trânsito, na questão do acesso à água tratada, esgoto tratado, né? E nas questões sociais, nas questões culturais, que são fatores extremamente determinantes para o processo da doença ainda no Brasil, né? A gente vê o quanto a pobreza ela traz, com a desigualdade social, ela traz processos de adoecimento à população. Então, um questionamento que o manual faz, né? A conjuntura do Brasil, será que é mais interessante focar numa doença e trabalhar a prevenção naquela doença baseada em fator de risco, ou focar nas condições gerais de saúde da população com políticas públicas sérias, né? Então, vamos entender as duas abordagens. Uma é a abordagem de alto risco e outra é a abordagem de amplitude populacional, tá? Como o próprio nome diz, já vou começar a conceituar aqui agora. A abordagem de alto risco, né? Então existe um estudo de corte que determina se um fator de risco ele aumenta muito a chance do evento que vai ser monitorado, que é a doença no futuro, né? Então a abordagem de alto risco ela tem esse foco de identificar através dos estudos de corte fatores
de alto risco para desfecho de uma doença. E aí se busca, então, separar a população nestes grupos que têm alto risco e as ações de saúde são direcionadas para esses grupos de alto risco. Em exemplo aí, vamos citar um fator de alto risco, pessoa que tem uma doença, uma diabetes, como fator de alto risco para uma doença cardiovascular. Outro exemplo, pessoa que tem alguma cardiopatia, tá? Por exemplo, revascularizado, você fazer um grupo de revascularizados, evitando, porque é um alto risco para ter um novo caso de infarto. Será que essa abordagem, do ponto de vista global da população, ela é eficaz para a população como um todo? Esse é o questionamento. A abordagem de amplitude populacional já é o contrário. Você identifica situações de condições de vida e você vai intervir antes que a doença ocorra, antes que desencadeie aquele processo. Não só com um grupo restrito, menor de pessoas de alto risco, mas seria com a população inteira. Tá? Analisando essa ótica, podemos dizer que a abordagem da amplitude populacional ela é mais eficaz do ponto de vista populacional. Tá? Agora, por outro lado, tem suas limitações também, porque se as pessoas não estão doentes, elas não se sentem doentes e não se responsabilizam muitas vezes para as mudanças, para as atitudes que precisam ter. Né? Já na abordagem de alto risco, a pessoa já tem um problema, né? Já tem uma condição, já tem um risco, né? E aí isso chama mais atenção. Para ela vislumbra mais a possibilidade dela ter uma doença grave, daquilo desencadear uma doença grave, então ela vai aderir mais, ela tem mais aderência. Né? Então, essa é um pouco da diferença. A abordagem de alto risco teria menor impacto populacional, mas maior aderência da pessoa. A pessoa em si, o indivíduo, se vê mais responsável, mais participativo, porque vislumbra uma mudança. Já na abordagem de amplitude populacional, tem um melhor resultado de impacto à população, mas a população adere menos, a população até valoriza menos, né? Por conta dela não vislumbrar que ela precisa daquilo, né? Isso é um ponto interessante. Bom, vamos falar agora. Abordagem, primeiro vamos explicar a abordagem de alto risco, tá? Se identifica, então, através de estudos de coorte ou caso e controle, né? Referente. O que é isso, abordagem de alto risco? É uma estratégia que classifica pessoas selecionadas formando um grupo de alto risco para se aplicar uma medida preventiva para evitar um desfecho que é provável que ocorra. Tá? Por exemplo, eu pego o cardiopata, o risco de ter um infarto. Eu pego pessoa diabética, o risco de ter um infarto. Eu pego pessoa diabética com o risco de ter uma lesão renal, por exemplo. Isso é uma abordagem de alto risco. O diabético é um alto risco para ter uma insuficiência renal. Tá? O grande atrativo dessa abordagem é que a intervenção é apropriada para a pessoa. A pessoa, como ela já tem um fator de risco importante, grave, né? Ela está mais mobilizada. Tá? Para ela, aquilo se encaixa. Para ela, aquilo tem a ver, porque ela tem a doença, diabetes, então para ela aquelas orientações, tudo para ela tem interesse aquilo. Né? O sujeito tem forte motivação para a adesão da intervenção. Os profissionais de saúde também estão motivados, porque o profissional foca, ele direciona, né? E ele vislumbra indicador de redução, ele percebe isso, ele consegue calcular, inclusive verificando diminuição do índice de internação, inclusive verificando a queda dos valores glicêmicos, inclusive verificando a queda dos valores da pressão, né? Pego um hipertenso, vou fazer um grupo de hipertensão, vou monitorar o valor de pressão e vou vendo se vai caindo os valores, ficando normal nas pessoas que vêm no grupo. Tá? Pego pessoas obesas e faço um grupo de obeso, e aí vou medindo o peso deles para verificar se está reduzindo o peso. Então, os profissionais têm a motivação, têm uma meta clara. Né? Então, existe o uso racional de recursos. Existe um custo e efetividade, porque eu direciono a ação e eu tenho uma coleta de dados, eu tenho uma coleta de resultados. Né? É bem efetiva a abordagem de alto risco. Né? Ela tem permeado as unidades de saúde, porque as unidades têm feito grupo de hipertensão, grupo de diabetes, grupo de obesidade, né? Traz mais benefício que dano. Obviamente, essa abordagem ela vai trazer benefício e dano
particularmente, não vai ter. O dano é o custo do profissional, o tempo do profissional, o tempo da equipe, né, para fazer essa abordagem. O outro questão aqui é o estudo que demonstrou, quanto maior a idade da mãe, maior o risco de ter filho com síndrome de Down. Tá? Para ela é importante aquilo, mas e para a sociedade? Né? Então, conclusão. Geralmente as estratégias individuais para a pessoa de alto risco são paliativas, são temporárias e não radicais. Tá? Então, a pessoa vai vir no grupo naquele momento, vai estabelecer o controle da pressão, mas daqui a pouco não tem mais o grupo. A pessoa vem no grupo de obesidade, perdeu peso, vem naqueles encontros, não volta mais no grupo. Tá? É como elas não lidam com a causa, a suscetibilidade continuar presente, porque a pessoa volta depois para o comportamento que ela tinha antes. Dessa forma, o programa deverá ser mantido por várias gerações, de forma indefinida. Tá? Ou seja, o cara continua hipertenso, o cara continua diabético, o cara continua cardiopata, então ele tem que continuar a fazer aquilo, sempre fazer, sempre fazer, sempre fazer. Né? Então, a conclusão é isso. Agora vamos entender a abordagem populacional. Esse tipo de abordagem é radical. Por quê? É diferente. Ela trabalha com a tentativa de eliminação da suscetibilidade. Então, ela vai tirar o risco. A pessoa não vai ter mais aquele fator de risco. Não vai ter mais aquela suscetibilidade. Não, nem vamos falar risco, porque essa abordagem não fala de risco. Essa abordagem fala de suscetível. Tá? Por exemplo, eu tenho uma região que não tem água tratada. Então, as pessoas estão suscetíveis a adquirirem uma doença orofecal, por exemplo, contaminação orofecal, por exemplo, uma hepatite A, por exemplo, uma poliomielite. Então, eu vou tratar a água, tá? Outro exemplo, as pessoas, elas estão suscetíveis a adquirir dengue. Então, eu vou vacinar todo mundo para dengue, tá? E aí, elas, pelo menos 95%, que é a eficácia da vacina, não vão desenvolver dengue, tá? Então, nessa vertente, esse tipo de abordagem ela é radical, porque ela trabalha com a tentativa de eliminar a suscetibilidade, tá? Possui grande alcance populacional, porque invariavelmente é para todo mundo, tá? E é comportamentalmente apropriada, porque tira o risco, tira o comportamento. Por exemplo, caminhada, por exemplo, mudança da alimentação, por exemplo, tratamento da água, por exemplo, tratamento de esgoto, por exemplo, uso de cinto de segurança, por exemplo, uso de preservativo, tá? Exemplos, por exemplo, disso. Imunização, uso de cinto de segurança, orientação quando mudando estilo de vida, não focado numa doença, mas focado numa vida saudável e manutenção dessa vida saudável. Tá? Conclusão. Aí existe um paradoxo, né? O que é o paradoxo? Uma coisa comparatória, né? Onde a prevenção, nós temos a estratégia populacional, que traz mais benefício à saúde da população, mas oferece poucas vantagens para o indivíduo. Então, a abordagem populacional, ela vai trazer ótimos resultados em termos gerais, tá? Mas cada pessoa, se a pessoa já era saudável, ela recebeu vacina, a vida dela não muda, porque ela continua daquela mesma forma, continua saudável, tá? E tem outro porém, esse tipo de abordagem, ela não pode trazer consequência, porque como a pessoa está saudável, imagina tomar uma vacina e ficar doente por causa da vacina, né? Então, é aceitável que essa abordagem, a abordagem populacional, ela não pode causar dano, em nenhuma hipótese, porque nós estamos falando com pessoas que não têm, muitas vezes, nem fator de risco, tá? Então, elas não podem causar dano. Esse é outro ponto importante, tá? Então, para isso, a abordagem de amplitude populacional deve ser minimamente invasiva, de baixo custo. Baixo custo. E elas devem evitar o desconforto, a dor e ser socialmente aceita, tá? Porque estão trabalhando com todo mundo, tá? Aí, vamos dizer aí, né? A perspectiva. Existe hoje muitos estudos também e muita intervenção populacional baseada em medicamento. Né? Então, pessoa obesa, por exemplo, vão tomar um medicamento para poder perder peso. Né? E Fempreporex, Desobese. Aí, qual é a consequência disso? A consequência disso é que esses medicamentos causam muito dano. E a abordagem populacional, ela não pode causar dano, porque ela tem que ser somente aceita, ela tem que ter baixo índice de causar dano, para que ela seja de uma grande aderência. Então, existe essa crítica também nessa questão. Tá? Não pode causar mais dano do que benefício. Tá? Por exemplo, a pessoa está com triglicérides alto. Né? Tem que avaliar qual é o nível de triglicéridos. Tem tanto risco para poder passar um fibrato, por exemplo, porque o fibrato tem seus eventos adversos. Tá? Então, assim, tem que avaliar
qual é a abordagem, se ela é custo-benefício, eventos adversos, se ela pode ser feita. Muitas vezes não pode ser feita, né? E assim, então, um dos maiores desafios a se propor das políticas públicas é estabelecer prioridade. Tá? Por exemplo, reduzir taxa de mortalidade global da população, melhorar a expectativa de vida, reduzir a incapacidade, a percepção de má saúde, em vez da doença por doença. Então, assim, o grande desafio das políticas públicas é a abordagem populacional, para que possa melhorar as condições de vida da população, para que os governos possam incentivar isso, para que as equipes de atenção básica possam dar conta disso. Então, nesse sentido, os temas como rastreamento e detecção precoce vêm sendo introduzidos como uma ferramenta que visa ter impacto global na saúde das pessoas. Tá? Mas falaremos isso depois. Então, nessa segundo vídeo aula, nós vamos deixar bem claro a diferença entre a abordagem de alto risco e a abordagem populacional. Tá? A abordagem, voltando, concluindo, fechando o assunto. A abordagem de alto risco baseia em estudo de corte que define, olha, aquela situação é muito risco para desfecho daquela doença grave. Então, vão formar grupos populacionais e vão intervir. Qual é o lado bom disso? As pessoas aderem, as pessoas têm mais interesse, os profissionais têm mais interesse e têm como monitorar o alcance de metas. Programa de hipertensão, programa de diabetes, e aí vai. Agora, a abordagem populacional, ela busca tirar o fator de suscetibilidade. Tá? A abordagem populacional vai eliminar o fator de suscetibilidade. Tá? Por exemplo, vacina, por exemplo, tratamento da água, tratamento de esgoto. Porém, tem que ter o mínimo poder invasivo, porque estão tratando pessoas saudáveis. Vamos intervir em situações em pessoas saudáveis. Tá? Por isso que tem que ver e tomar cuidado, quando se faz uma abordagem populacional para todo mundo, entrar com medicamento. Tá? Porque você vai estar dando medicamento para prevenir alguma coisa em pessoas saudáveis. Né? Então tem que ver o custo e benefício. Hoje a gente discute muito a questão, a pessoa vai incorporar, por exemplo, o uso de iodo para poder prevenir doenças no futuro. Suplementação de vitamina D para melhorar o sistema imunológico, para trazer saúde para a pessoa. Tá, mas o excesso de vitamina D também traz consequências, também traz doença. O excesso de iodo também traz doença. Né? Então, é essa visão, do ponto de vista de abordagem populacional, que precisa ser discutida na classe médica. Né? Até que ponto vale a pena eu dar medicamento para pessoas que estão saudáveis, né? Para poder evitar o quê? Né? Então tem que tomar cuidado também nessa abordagem de alto risco para não misturar o tipo de intervenção que são inadequadas. Né? Sem dúvida alguma, as duas abordagens são importantes. Numa equipe de atenção básica, o médico, a equipe deve fazer abordagem de alto risco, identificando pessoas de alto risco e trabalhando para que elas não tenham o desfecho que não, que não é desejável, né? Por exemplo, trabalhar diabetes para controlar diabetes, para evitar uma lesão renal, e abordagens que possam mobilizar a população para promover saúde, para melhorar a qualidade de vida, tratamento da água, tratamento de esgoto, geração de renda, vacinação, né? Atividades culturais na comunidade, para poder estimular o lazer dessa população, a prática de exercícios físicos em pessoas saudáveis, estímulo à atividade física, são atividades de abordagem populacional, que é mais difícil ter aderência. Tá? Então, ficamos com dois conceitos importantes aí: abordagem de alto risco e abordagem populacional, suas diferenças, pontos positivos e pontos negativos. Tá? Muito obrigado a todos.